Senhor Deus e Pai, na tua presença, nós temos aqui o teu servo, pastor Marcos. O Senhor possa, Deus, usá-lo com a tua palavra, Deus. O Senhor possa fazer através dele, falar das tuas para os nossos corações, para abençoar cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. É no nome de Jesus que nós o abençoamos. Amém e amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que eu estou muito feliz, amém, em voltar a essa casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do Robson, não está conosco, mas ele foi quem intermediou, né, esse poder conhecê-los, né? Então, louvo a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Vandeci, pastor Sônia, pastor Égila, todos os colaboradores dessa casa. Minha esposa não pôde vir comigo nessa manhã. Eu disse para os pastores que ela está com dente, está acamada, está se recuperando. Mas que bom que você veio. Amém. Como foi dito aqui no início do culto, quão bom é estar aqui nessa manhã e poder louvarmos ao Senhor. Vamos reconhecer a soberania e a grandeza do nosso Deus. Começar o dia, querido, dando a Ele o que é dele por direito. Isso é muito bom. Amém? Eu quero compartilhar uma breve palavra com você nesta manhã. Eu prometo que eu não vou ser longo, tá bom? Não vou ser enfadonho, mas eu serei fiel àquilo que Deus ele colocou no meu coração, para que nós possamos refletir a respeito da palavra do nosso Deus, né? Nós louvamos o Senhor, nós bendizemos o nome dele, e agora nós carecemos também de ouvi-lo falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo é o de número 45. Livro do Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam que podemos ler? Sim. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 45, verso 1. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer os seus irmãos. E ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. José disse aos seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irei convosco mesmos, por teres me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo e nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não foste vós que me enviaste aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Amém? Amém. Fecha a tua Bíblia, coloca aí do teu lado. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, Pai querido, o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. E Deus, que eu me coloco uma vez mais diante do Senhor, meu Pai querido, Pai amado, entendendo e sabendo que o Senhor é um Deus autossuficiente. O Senhor não precisa de mim para falar, para operar, fazer sinais, milagres e prodígios.
Mas uma vez mais, ó Deus, que eu peço ao Senhor que use meus lábios, ó Pai, que nos dê direção, que nos dê destino, que nós possamos sair deste ambiente, meu Pai amado, quando o tempo deste culto acontecer, Pai, entendendo e sabendo qual é o Teu desejo para as nossas vidas nessa manhã. Nos dê direção e que o Teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado através do nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido da história da Bíblia Sagrada. A história de José, ela é muito falada, muito pregada, muito anunciada. Talvez, possivelmente, dentro do ministério, seja aqui ou em qualquer outro que nós formos, haverá alguém que vai dizer que nunca ouviu falar de José. E esse texto, ele veio ao meu coração para que nós pudéssemos meditar um pouco nele nesta manhã, como talvez respostas para algumas perguntas que ainda elas estão dentro de nós. Porque é normal que na nossa caminhada, na nossa trajetória, algumas perguntas surjam, algumas indagações, algumas dúvidas. Por que de tantas situações? Por que estamos passando por isso? Por que estamos enfrentando coisas assim? Ou por que as situações estão fugindo às vezes do nosso controle? E quando nós olhamos para este texto, nós obtemos algumas respostas, e o meu desejo nessa manhã é que Deus, assim como Ele trouxe ao meu entendimento, que Ele possa trazer ao seu entendimento também, querido, talvez algumas dúvidas ou questionamentos que nós carregamos internamente, que as pessoas não sabem, mas no nosso secreto, no nosso quarto, Deus sabe o como o nosso coração está aflito, o como nós estamos cheios de dúvidas, cheios de preocupações. A Bíblia vai dizer, querido, que esse texto que agora nós acabamos de ler, ele, querido, ele é o início de algo que está prestes a acontecer dentro do Egito. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 15, Deus ele vai agora revelar para Abraão o que Deus faria na vida de Abraão. O texto diz que Deus chama ele, tira ele da sua parentela, do meio da sua descendência, e diz para ele que dele faria uma grande nação, dele faria um povo grande, como as areias da praia, como as estrelas do céu. Assim seria a descendência de Abraão. Ou seja, por mais que ele estava avançado de idade, a sua esposa também, Deus lhe faz uma promessa e o tira do ambiente que ele está. E o texto vai dizer no capítulo 15 que Deus vai revelar para ele, vai dizer: olha, a sua descendência, a sua posteridade, daqui a aproximadamente 4 séculos, eles vão ser peregrinos, eles vão viver numa terra alheia, eles vão ser oprimidos, vão ser agora maltratados. Deus então ele está revelando aquilo que iria acontecer, está prestes a acontecer no texto que nós lemos. Só que Deus não somente revela para ele o que ele vai fazer, mas Deus também vai estabelecer com Abraão um altar, um holocausto ou um sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando, querido, de morte. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos mortificar os nossos membros, mortificar a nossa carne, mortificar os nossos desejos que nos roubam do Senhor. Então Deus ele vai dizer para Abraão: olha, você vai pegar um bezerro, um cordeiro, uma cabra, uma rolinha, uma pomba. Deus vai estabelecer agora aquilo que Abraão vai sacrificar. O que nós entendemos com isso? O céu ele já tem um padrão, o céu já foi determinado como ele vai regir a terra. Não é a terra que rege o céu, mas é o céu que rege a terra. Deus estabelece: Abraão, esse é o holocausto, esse é o sacrifício. Eu não posso agora caminhar, pastor Vanessa, segundo aquilo que eu quero. Não sou eu que determino como eu vou servir o Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, mas é Ele que vai dar a diretriz, é Ele que vai estabelecer os princípios, os valores do céu, que são irrevogáveis. Amém. Então Deus agora vai fazer exatamente aquilo que Ele pede para Abraão, e Abraão, em submissão, ele vai oferecer a Deus, porque a promessa era muito grande. Aquilo que Deus faria era algo sobremaneiramente grande na vida dele. Então Deus ele tem total liberdade de estabelecer aquilo também que nós precisamos entregar para Ele. Então a promessa está de pé. A Bíblia diz que passa algumas décadas, Isaac nasce. Isaac vai gerar Esaú e a Jacó vai gerar as 12 tribos.
tribos, e dentre aqueles 12 filhos de Jacó, nasce alguém chamado José, o 11º filho de Jacó. E eu fico, querido, pensando e até meditando e perguntando para Deus por que Deus ele não pega o primogênito da casa de Jacó, para que ele pudesse levantá-lo, para que ele pudesse ser lá na frente talvez alguém que livraria o povo de Israel. Por que Deus não pega o segundo? Porque em todo o contexto bíblico e judaico nós vemos que há uma bênção especial para o primogênito. Só que Deus conhece o coração do homem. Deus conhece, querido, aquilo que está aqui dentro. O coração do homem é enganoso, mas Deus conhece esquadrinhá-lo. Deus consegue sondar os pensamentos. Deus sabe quem de fato nós somos, quem de fato, o que nós podemos fazer. Então Deus ele pega e escolhe José. E o texto diz que Deus dá sonhos para José. Deus dá a ele 2 sonhos. O primeiro, querido, é que os feixes dos seus irmãos se dobrariam diante do feixe dele. E também não somente esse, mas também que o sol, a lua, as estrelas se dobrariam diante dele. E o texto diz que Jacó o amava, porque era filho da sua velhice, ou seja, era filho daquela esposa a qual ele tanto amava. A Bíblia vai dizer, querido, que ele não somente o amava, mas o presenteia em Gênesis capítulo 37 com uma túnica de várias cores, ou uma túnica talar. Segundo a cultura semítica, querido, é uma túnica como a realeza usava naquele tempo. E o texto diz que isso causava, querido, um desconforto dentro de casa. Os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos a cada dia mais desejavam o mal de José. Só que José era alguém, querido, que ele não encobria o que era errado. José era alguém que não encobria as coisas erradas. O texto vai dizer em Gênesis capítulo 37, verso 2, querido, que José ele denunciava aquilo que era errado, aquilo que estava acontecendo entre os seus irmãos e falava com seu pai. Muitas pessoas no dia de hoje falam e até intitula José como alguém que era fofoqueiro, que ficava falando, não, querido, nós somos chamados para denunciar aquilo que é errado, aquilo que corrompe a igreja, aquilo que pode trazer, querido, talvez maldição para dentro da nossa casa, apontar o erro e trazer à luz da palavra aquilo que é correto, para que de fato nós possamos ter vida e vida em abundância no Senhor. O coração de José era um coração que não suportava o que era errado, era um coração, querido, que queria andar de forma correta, de forma digna diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que não somente isso, mas José é alguém obediente. O texto vai dizer que mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, mesmo sendo agora que maltratado pelos seus irmãos, o texto vai dizer que ele vai agora ouvir do seu pai, para que ele vá até os seus irmãos e busque notícia, traga notícia de como seus irmãos estão. E o texto vai dizer que ele vai lá para o seu pai, eis-me aqui, ou seja, ele vai se dispor. Olha o que a Bíblia está dizendo, o pai está o mandando para ir até os seus irmãos. E quem eram os irmãos de José? Alguém que não gostava dele, um lugar, talvez um ambiente desconfortável de estar, só que por obediência, a Bíblia vai dizer que ele vai até os seus irmãos. E na nossa caminhada, querido, às vezes é assim, nós não queremos ir talvez em determinados locais, ou nos dispor a fazer certas coisas, mas se Deus está nos direcionando, se Deus está nos conduzindo, querido, nós temos que ir, nós não temos, querido, que dizer não para o Senhor, mas sim, eis-me aqui, envia-me a mim, porque há situações que nós vamos ser enviados, como o próprio Jesus disse, como cordeiro em meio aos lobos, ou seja, a caminhada ela é dificultosa, há adversidades, há momentos difíceis, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele vai na frente, querido, abrindo o caminho, e nós podemos ter a certeza e a convicção que aqueles que esperam no Senhor, como está escrito aqui, renovarão as suas forças, eles subirão com asas como de águia. Por que o texto diz subirão com asas como de águia? Porque a águia, quando ela vai subir, quando ela vai alcançar certas alturas, ela não sobe, querido, na força das suas asas, não, ela não sobe batendo, ela não precisa se esforçar. Tudo que ela precisa fazer é achar uma corrente de ar, e quando ela acha essa corrente de ar, ela somente abre as suas asas, e a corrente de ar a eleva. A Bíblia está dizendo para mim e para você que você não precisa fazer força, você não precisa se preocupar, porque existe um Deus que é todo poderoso, que nos capacita, que nos fortalece, não é na nossa força, mas a Bíblia vai dizer que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. José era alguém que tinha um coração, querido, voluntarioso para coisas corretas.
alguém que era obediente em meio às adversidades, alguém que não dizia não para o seu pai, ainda que fosse até os seus irmãos e correr risco. E o texto vai dizer que ele vai até os seus irmãos. E quando ele vai até os seus irmãos, a Bíblia diz que eles já olham para José e já começam a dizer: lá vem o sonhador. Querido, a Bíblia diz que Deus é um Deus poderoso. É um Deus que tem, querido, coisas grandiosas a nosso respeito. O profeta Jeremias vai dizer, querido, que Deus vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem pensamento ao nosso respeito, Deus tem planos a nosso respeito, Deus tem algo para as nossas vidas, querido, e nós não podemos, querido, entender ou aceitar que algo pequeno, não. O nosso Deus é um Deus grande. Ele tem algo grandioso para fazer na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua história. As pessoas podem olhar e me dizer na ótica humana que isso é impossível. É impossível isso acontecer na sua vida. É impossível que isso possa chegar até você. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus todo-poderoso. As pessoas não precisam acreditar, mas somente você precisa crer, porque a Bíblia vai dizer, Jesus em João capítulo 11, quando ele chega em Betânia, ele vai dizer para Marta e para Maria: então somente creia e vocês verão a glória do Senhor. Deus acredita em nós, porque Ele sabe que não é na nossa força, não é os nossos sonhos, não é os nossos projetos, mas é algo que vem da eternidade para a terra, para reger as nossas vidas, para que nós possamos ser exatamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém. Só que durante a trajetória, durante o percurso, isso não quer dizer que nós não vamos ser alvejados ou acometidos por situações adversas. Porque se nós estamos, querido, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, então a possibilidade de se levantar adversidade de pessoas, isso é normal na nossa caminhada. Mas a gente vive um tempo, um período, que talvez, querido, a palavra dificuldade, adversidade, ela se tornou algo, querido, que as pessoas estão tirando isso do Evangelho, mas não faz parte da caminhada. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, verso 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência mediante aquilo que ele padeceu. Está falando de Jesus. O salmista, Salmo 119, verso 71, ele vai dizer: foi bom para mim passar por aflições, para aprender a guardar os teus estatutos. Então a adversidade não é para nos parar. A dificuldade não é, querido, para nos fazer ser envergonhados, mas é para que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor, para que nós sejamos moldados, querido, no Senhor, dia após dia, transformados de glória em glória, de acordo com aquilo que nós vivenciamos. Paulo vai dizer que não se alegra somente, querido, nas conquistas, mas também nas tribulações, porque a tribulação, ela causa, querido, perseverança, experiência, e isso, querido, está totalmente ligado ao nosso Senhor. José agora, querido, ele vai ser perseguido, ele vai ser agora, querido, agora talvez traído, não por pessoas de fora, mas sim pelos seus próprios irmãos. Quando ele chega para trazer notícia, ver como que eles estavam, ou seja, dizer para eles: olha, o pai está preocupado, como que vocês estão? O texto vai dizer que eles vão olhar, lá vem o perseguidor, eles vão planejar matar José. Queridos, não é pessoas estranhas, são de sangue. José, neste tempo, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. E ele tinha 10 irmãos, e eles queriam matá-lo, queriam acabar com a vida dele. A Bíblia vai dizer que Rúben, ele vai dizer: para que nós vamos fazer isso? Para que o sangue dele esteja sobre nós? Vamos lançá-lo nessa cisterna. Querido, olha o que eu aprendo. A Bíblia diz que Rúben manda que lançar ele na cisterna. Tem situações que é ruim que chega até a gente, e a gente acha que isso, querido, é algo ruim. Não. Tem situações ruins que não é, querido, não é o pior. Porque todo mundo, querido, que nos lança na cisterna, nem sempre, querido, quer o nosso mal. E nem toda pessoa que estende a mão, nem sempre quer o nosso bem. A Bíblia diz que Rúben manda lançar na cisterna, mas ele queria o bem de José. Ele manda lançar na cisterna porque não queria que José fosse morto. E a Bíblia vai dizer, querido, que os outros, quando vão ajudar, vai tirar ele da cisterna e estender da mão. Não é para ajudar de fato, mas é para vender. Ou seja, nem todo mundo que estende a mão para a gente quer o nosso bem.
Nem todo mundo que está estendendo a mão está dizendo que vai te ajudar, que é o seu bem. Por trás pode ter um sentimento perverso, querido, do maligno, para tentar nos atrapalhar. A Bíblia vai dizer que nem todo campo, querido, é para a vida, mas tem campos que é para a morte. Quando Caim leva o seu irmão para o campo, ele leva para matá-lo. Nós vamos ter discernimento do céu, discernimento do alto, para entender o que está à nossa volta, se é realmente algo da parte do Senhor, ou se é o adversário tentando nos parar. Rubem manda lançá-lo, mas não é para que ele fosse morto, mas é para que poupasse a vida dele. E tem situações que acontecem conosco, que às vezes a gente fica sem entender, às vezes a gente até não reclama, a gente fica questionando Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu. E talvez que desse ruim que nós estamos experimentando hoje, ele é tão pequeno diante daquilo que poderia ter acontecido. É algo ruim, mas é algo que está nos poupando de algo pior. Algo que está nos livrando de algo bem pior. Numa certa feita eu estava indo trabalhar e eu estava com uma encomenda de um cliente. A moto estava carregada, eu precisava entregá-lo. E quando eu acordei de manhã, eu pego a moto, eu desço a rampa de casa, não percebi, mas quando eu paro no portão, o pneu dela estava furado. E eu atrasado, precisando sair para trabalhar. No meu bairro tem 4 borracharias. Por incrível que pareça, nenhuma delas estavam abertas. Elas foram abrir quase 10 horas da manhã. Acabou com todo o meu projeto na parte da manhã. E eu olhando para a moto, sentado no passeio, falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso entregar, eu preciso levar esse material. Ninguém está aberto, o que eu faço? Não podia pegar a moto e levar um São Benedito, que era longe, a moto estava pesada. E eu comecei a entender, querido, que aquilo que para mim era algo ruim, mas na ótica de Deus, o céu estava trabalhando em meu favor. Amém. Será que se eu tivesse saído na hora certa, eu não poderia ser alvejado por um veículo e poderia ter morrido no meio do trajeto? Também. É por isso que a Bíblia vai dizer que em tudo dai graças a Deus. Verdade. Jó vai dizer para sua mulher, recebeste o bem do Senhor e não recebeste também o mal. Deus está trabalhando em nosso favor. Não importa o que nós estamos vivendo, mas o importante é quem Deus é para nós, o que Ele representa para a gente, porque nós não estamos aqui nessa manhã servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas nós estamos aqui servindo a Deus por aquilo que Ele é, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, perdidos neste mundo, enviou seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós podemos estar aqui e dizer que nós temos vida e vida em abundância, e nós somos livres, porque o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro nos livra e nos liberta de todo o pecado e nos purifica. Então, querido, independente do que nós estamos vendo ou vivendo, nós precisamos entender que Deus está trabalhando. A Bíblia diz que José tinha um sonho. A Bíblia diz que José tinha planos que não era dele, mas era de Deus. Só que quando a gente pega a história, vê que a partir do sonho, tudo começa a dar errado, irmão. Tudo começa a dar o oposto do que ele sonhava. Eu não sei se com você é assim, mas tem momento que nós temos uma palavra de Deus. Nós estamos respaldados pela palavra. Deus já nos disse o que Ele faria. Mas quando a gente olha para as coisas, para os acontecimentos, está tudo indo ao contrário. Tudo parece que está indo ao oposto daquilo que Deus falou. E o que nós precisamos fazer neste momento? Tão somente crer. Tão somente crer. Porque isso é fé. Deus não nos deu fé para ganhar coisas. Deus nos deu fé para relacionar com Ele. E as coisas virão como resultado, querido, de um relacionamento íntimo e profundo. José, ele é lançado para ser poupado. E ele é tirado para ser vendido. Então, nem todo mundo que quer o nosso bem, que estende a mão, querido, tem pessoas que parece que estão ajudando, mas na realidade não estão ajudando. Porque, querido, não é a atitude, não é, querido, o gesto, mas é a motivação. A motivação diz muito. Por que está fazendo? Qual que é o motivo? O que está movendo? Jesus, quando ele veio à terra, ele veio motivado por obediência, por submissão.
E tem pessoas que não agem por submissão ou obediência. Elas são movidas por interesse, ou são movidas por emoções. E as emoções são muito perigosas. A Bíblia diz que José ele é arrancado da cisterna, ele é vendido para o Egito, é levado como escravo, poucos anos de idade, já vivendo decepções, frustrações, rejeição, com o psicológico talvez totalmente abalado, mas tinha uma palavra de Deus. Ele tinha algo de Deus plantado no seu coração, um sonho, um projeto. E a Bíblia diz que quando ele chega no Egito, ele começa a se estabelecer, ele começa agora, querido, a conseguir reconstruir a sua vida. Ele é colocado na casa de Potifar e ele começa agora a governar, porque o texto vai dizer em toda a história de José, e o Senhor era com José. Ele estava indo ver os seus irmãos e o Senhor era com ele. Ele foi vendido como escravo e o Senhor era com ele. O importante, querido, é se o Senhor é conosco. Porque se o Senhor for conosco, querido, não importa onde nós estejamos ou o que nós estejamos enfrentando, se Deus for conosco, é a certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. É quem está conosco que vai determinar o fim das coisas. É se o Senhor de fato está no negócio que nós vamos ser bem-sucedidos. E o texto diz que o Senhor era com José. Tudo que ele punha a mão dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Ele está na casa de Potifar e a Bíblia vai dizer que Potifar dá a ele que dá a oportunidade de tomar conta de tudo, de tomar conta da sua casa. Ele está começando a reconstruir a sua vida. Talvez esquecendo aquilo que ele sofreu, que ele padeceu, das coisas contrárias, mas o texto vai dizer que de novo ele perde tudo. A esposa de Potifar levanta calúnia contra ele e ele perde tudo o que ele tinha. Ele é lançado na prisão. Naquele tempo, alguém que fizesse o que ele fez, querido, sendo estrangeiro, a pena era a morte. Só que José era alguém que tinha algo da parte de Deus. Quem, querido, está nessa terra, vivendo nessa terra, e Deus tem algo estabelecido para a sua vida, querido, enquanto aquilo que Deus estabeleceu não concluir, nós não vamos ser levados dessa terra. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele vela pela sua palavra. E se nós temos um papel a desempenhar nessa terra, nessa geração, nós podemos ficar em paz e descansar, porque Deus ele vai cumprir em nós aquilo que ele já estabeleceu na eternidade passada. E nós vamos continuar firmes no Senhor. O texto diz que ele é levado para o calabouço, ele não morre. E o texto diz que ele continua sendo fiel a Deus, irmão. Aleluia. Jovem, não é um homem formado, mas o que me surpreende é a fidelidade de José ao Senhor. Mesmo sendo traído pelos seus irmãos, vendido por ele, sendo caluniado, lançado que ele no calabouço, o texto diz que ele continua fiel a Deus. Ele não vai duvidar do sonho, ele não vai querer desistir dos seus princípios, dos seus valores, mas ele vai permanecer fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Ele vai permanecer fiel àquilo que Deus havia alinhado no seu íntimo, querido. Olha, nós que estamos aqui nesse dia, e essa geração que está vindo, precisa entender uma coisa: nós não estamos nos relacionando com Deus, querido, por aquilo que nós estamos vendo, que está à nossa volta, não. A graça do Senhor, ela nos basta. Jesus, ele é suficiente, querido, para suprir todas as nossas necessidades, querido. Vim para um culto como este, querido, e ser abençoado materialmente é muito bom. Ele quer visitar a nossa casa, ele pôr alguém lá, ele abrir uma porta, isso é maravilhoso. Mas se ele não fizer nada disso, querido, a presença dele é suficiente nessa manhã, porque ele de fato está no nosso meio, porque ele é homem, não é um para que minta, e nem filho para que se arrependa. E ele disse: se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então a presença dele nessa manhã, ela é real. Você pode se relacionar com ele, porque ele é um noivo e nós somos a noiva do Cordeiro, querido. É o momento de nos achegar a ele nessa manhã, sentir o perfume da rosa de Salão, do lírio dos vales, e nessa noite tocar nas orlas dele e sair virtude para que nós sejamos transformadas. Não é, querido, pelos benefícios, mas é pela presença. Pela presença.
Porque quem ama de fato, querido, quem de fato ama, ele deseja a presença, ele sabe que a presença é tudo. A presença do Senhor, que é o que nós mais precisamos, porque qualquer coisa que nós conquistarmos nessa terra, se nós não tivermos a presença do Senhor, será vaidade de vaidade, vai passar, mas a Bíblia vai dizer que passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ele é o verbo que se fez carne, querido. Deus, ele é a coisa maior, o maior benefício, o maior privilégio que nós temos. Ele é o desejado das nações. A coisa é que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, é o amado da nossa alma. José estava sofrendo decepções e frustrações, só que José não, querido, desistiu daquilo que Deus colocou no seu coração, porque José não estava importando com aquilo que ele estava vivendo. E essa é a parte mais difícil, querido, do ser humano, é saber lidar com decepções, é saber lidar com frustrações, é saber lidar com resultados negativos. A Bíblia diz que João Batista, um homem cheio de Deus, desde o ventre da sua mãe, cheio da presença do Senhor, quando ele está preso, ele pede aos seus discípulos: vão lá e pergunte se Jesus de fato é o Messias ou se nós precisamos esperar outro. João Batista começa a duvidar se Jesus de fato é Jesus. Por que isso, querido? Porque não é porque está doendo, mas é por causa da intensidade da dor. Se você que é homem, nós que somos homens, se nós suplicarmos, querido, andando de chinelo e der um chute no chão e arrancar a tampa do dedão, a gente vai duvidar do amor de Deus? Não vamos. Mas se algo grandioso acontecer, se algo bem maior, se a dor for mais intensa, se uma enfermidade surgir, ou se uma perda acontecer, é isso, querido, que determina o sentimento que há aqui dentro, se é por aquilo que Deus faz, ou se é por aquilo que Deus é. Por isso que tem tanta gente que se frustrando e parando e retrocedendo. Quantas pessoas, querido, voltaram, retrocederam na fé. Quantas pessoas começaram bem, mas não terminaram bem, porque não souberam lidar com as frustrações, com as decepções. Porque, querido, por mais que a Bíblia diz que em Cristo Jesus sois mais que vencedores, há momentos que nós vamos perder. Há momentos que Deus vai permitir que haja perdas. Pastor, isso é heresia. Não, irmãos. Jó perdeu. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver na abundância e na escassez, a ter fartura e a não ter nada. Em todas as coisas ele estava experimentado. Por amor ao Evangelho ele foi levado cativo, foi preso, injustiçado, sendo correto, ele sendo injustado como alguém, querido, que era um condenado, mas por amor ao Evangelho. Jesus, sem culpa nenhuma, foi levado ao Calvário. E Jesus vai dizer que se o Mestre passou por isso, quanto mais passaremos nós que somos servos do Senhor. Mas tudo que nós vivemos, querido, em Cristo Jesus, entenda, não é para nossa derrota, é para aperfeiçoamento, é para fortalecimento, é para que nós possamos, querido, ter maturidade, experiência, para quando alguém chegar, querido, com a sua fé vacilante ou titubeante e pensar em retroceder, nós temos experiência para dizer: olha, eu sei do que você está passando, não precisa se preocupar, fica firmado na rocha, o vento está soprando, o barco está sacolejando, mas fique tranquilo, porque se Jesus estiver no barco, ele pode até estar dormindo, mas no momento certo, na hora certa, ele vai se levantar e vai dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. O segredo é se Jesus está conosco. Isso é o diferencial, porque todo mundo vai passar pelo deserto. A diferença é com quem nós passamos. E José estava passando, mas ele estava passando com uma promessa no seu coração, um projeto dado por Deus no seu coração. Ele tinha um propósito estabelecido por Deus, e o nosso Deus é um Deus de propósito, irmão.
Deus é Deus de propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não aceitamos a Jesus por acaso. Não, nós não somos obras do acaso. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios vai dizer que Ele nos elegeu nele antes da fundação dessa terra. A Bíblia vai dizer que Jesus não espera você crescer, atingir maturidade, para que o homem te reconheça e te consagre. Não, o texto de Jeremias vai dizer que Ele olha dentro da madre, dentro do ventre da mãe, e Ele consagra lá dentro. Se nós crescemos e entendemos que nós temos um chamado, fomos chamados para este tempo e para essa geração, e tem um propósito para as nossas vidas, nós vamos ver algo sobrenatural na parte de Deus, algo grandioso na presença do Senhor. É isso que Deus quer para as nossas vidas, mas nós precisamos suportar o processo, porque todo propósito ele tem um processo. Se nós queremos viver o propósito de Deus, precisamos suportar o processo. E o processo, querido, às vezes ele é doloroso, ele é desconfortável, ele vai nos confrontar, ele vai talvez tirar a gente da zona de conforto. O texto diz que, querido, o governo de José, ele não começou, querido, quando ele assume o governo diante de Faraó. Mas o governo de José, ele começa na casa de Potifar. O governo de José, ele começa lá naquele presídio, lá naquele cárcere, porque ali ele entende que ele não estava firmado naquilo que ele vivia, mas naquilo que Deus colocou no seu coração. Lá dentro, ele ministrou a pessoas, um copeiro e também um padeiro, tendo sonhos, tendo, querido, pensamentos, e José sendo bênção para a vida deles, ainda que injustiçado, ele estava sendo usado para abençoar vidas, em meio à dificuldade, sendo usado para mudar a trajetória de pessoas. O texto diz que passa-se os anos, a interpretação que ele dá para o copeiro acontece, o padeiro acontece, o padeiro é morto, o copeiro volta para o palácio, e ele diz: olha, lembra de mim quando você chegar lá no palácio e fala de Faraó. E o texto vai dizer que o copeiro esquece quem é José. Ele não lembra de quem é José. Eu já fui ajudado nessa vida, irmão. Já fui muito ajudado nessa vida. Eu louvo a Deus por todo mundo que me ajudou. Mas eu tenho um amigo, querido, que ele é um pastor também, amigo meu. Nós convivemos juntos. E ele é o tipo de pessoa, querido, que se preciso for, se você estiver indo para a morte, ele fala: eu vou junto. Você não vai morrer sozinho, não, nós vamos morrer junto. Porque o que nós já vivenciamos junto é a prova de alguém, querido, que ele entende que nós somos um só corpo, como foi dito aqui. Se um corpo está padecendo, uma parte do corpo está doente, todo o corpo tem que sentir. Todo o corpo inteiro sente. Então eu não esqueço o que ele fez. Só que o copeiro esqueceu, irmão. O copeiro esqueceu. Como é possível alguém esquecer uma ajuda que recebe? Um sonho que ele teve, uma revelação, querido, discernida. Ele esquece. Por que ele esquece? Porque não é o tempo, não é o momento. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Há um tempo para tudo. Então, se não está acontecendo hoje, descansa, acalma teu coração, aquieta a tua alma. Amém. Deus é fiel para cumprir. O tempo não é hoje, mas vai chegar o tempo. Amém. Vai chegar a hora. Deus vai cumprir. O texto diz que depois de quase 3 anos, ele lembra quem é José da noite para o dia. Faraó traz José. José interpreta o sonho e diz para Faraó: olha, eu não posso, mas o meu Deus pode. Fidelidade a Deus. Não toma glória para si. Sempre louvando a Deus e dando sempre honra e graças a Deus. E o texto vai dizer que depois de um tempo, no texto que nós lemos, e nós chegamos, os seus irmãos vêm até ele. E aqui, irmãos, a gente vê. Eu fiz todo esse roteiro, montei esse pano de fundo, só para a gente entender esse texto que nós lemos. Porque José pôde entender o propósito. Entendendo o propósito de Deus. A fala dele é para os seus irmãos: não fiquem tristes, não fiquem preocupados com si mesmos. Ou seja, o que ele está dizendo é: olha, se perdoem. O que vocês fizeram comigo, não fica preocupado com isso, se perdoem.
Porque não foram vocês que me enviaram, mas foi Deus que me enviou com um propósito de estabelecer aqui agora um ambiente onde vocês pudessem também estar aqui. Ele entendeu que tudo que ele viveu era um processo para que lá na frente ele fosse um celeiro para a sua família. Talvez nós estamos aqui nessa manhã e você está aqui e não está entendendo, querido, o que está acontecendo, ou o que você está vivenciando. Mas nós não precisamos entender hoje. Se você não está entendendo hoje, você não precisa entender hoje. Tudo que nós precisamos é acreditar que lá na frente as coisas vão se esclarecer. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele está tomando conta e trabalhando, querido, então tudo está sob o controle. Deus não perdeu o controle, Ele não perdeu, querido, a direção da sua vida e da tua história. Você não precisa entender, só precisa crer. José não entendeu durante o processo, mas quando se tornou realidade aquilo que Deus tinha para a vida dele, então ele entendeu e disse: olha, não fiquem preocupados, hoje eu posso dizer, porque foi Deus que me enviou para cá, não foram vocês. Tem muita situação que a gente vive, que é decepções e frustrações, ataque, e a gente está achando que é o inimigo, que nem tudo, é Deus nos aperfeiçoando, é Deus nos moldando. Eu tenho aprendido, Deus tem ministrado no meu coração, querido, que não é sobre as pessoas, não é sobre o que eu estou vivenciando, mas é tudo, sempre foi sobre mim. O que Deus está trabalhando aqui dentro, quando eu subo a perseguição, não é, querido, o meu adversário que se levantou, mas é o que Deus está forjando no Marcos, é o que Deus está estabelecendo no Marcos, algo que seja duradouro, algo que não seja aquilo corruptível, que quando vier a tempestade, a adversidade, logo eu vou sucumbir, não, mas agora eu estou aprovado, aperfeiçoado no Senhor, estou pronto, disponível, disposto a romper, porque nada pode me parar, porque eu sei que não estou firmado na areia, mas estou firmado na rocha que é Jesus Cristo, e eu sei as palavras que Ele tem ao meu respeito, eu sei os planos que Ele tem preparado para a minha vida, e eu não posso permitir que nem mesmo eu me sabote nesta terra. José entendeu, e o texto diz que ele não tinha mágoa no coração, o coração dele estava totalmente limpo, sem rancor de alguém que perseguiu, alguém que traiu, alguém que vendeu, um coração tranquilo, em paz, porque ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu o que Deus estava fazendo. Querido, eu não quero me delongar muito, porque as horas já se foram, mas eu quero que você medite nesse texto comigo. Pedro, carta do apóstolo Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 Pedro 5:10. Pedro capítulo 5, verso 10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou. Quem foi que nos chamou? O Deus de toda a graça. Nos chamou em quem? Em Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E o texto continua dizendo: a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém. É isso mesmo. Suporte o processo. Verdade. Entenda o propósito de Deus. E assim como José, ele vai dizer: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irei convosco mesmos, por teres me vendido para cá, pois Deus me enviou diante de vocês para preservar. Deus me enviou diante de vocês para preservar. Não foste vocês que me enviaste. Amém? O que você está vivendo, o que você está experimentando, querido, não coloque a culpa em pessoas, em terceiros. Olha para dentro de você e comece a ver o que Deus está trabalhando em mim, o que Deus está movendo dentro de mim. Porque hoje, querido, talvez alguém que está se levantando contra nós,
é a mesma pessoa que amanhã você vai estar diante dela para abençoá-la, para orar pela vida dela e para abrir o sorriso na tua casa e dizer: olha, você fez isso, mas não tinha nada a ver com você. Era Deus fazendo em mim, para que hoje eu estivesse habilitado a ser resposta de Deus para a tua vida. Amém. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Amém. Que nós possamos meditar a cada dia em tudo que nós vivemos e que o nosso coração esteja como o nosso irmão Salomão diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Amém. Porque dele procede as fontes da vida. Não permita que nada, querido, macule o seu coração. Amém. Não permita que nada, querido, venha atrapalhar os projetos de Deus na sua vida. Assim como José suportou o processo, e no final ele entendeu que tudo que ele viveu, as pessoas que se levantaram, eram somente ferramentas nas mãos de Deus para moldar o caráter de José, para prepará-lo para que ele pudesse lá na frente governar o Egito com sabedoria. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém.